Deus quis que ele fizesse e hoje ele continua aí na retaguarda. Eu até tenho boas informações e de vez em quando o pastor Vicente, alguém põe ele no carro e leva aí nas subcongregações, né? Uma vez para pregar, outra vez só para dar uma glória a Deus. O que importa é que ele continua na retaguarda, não é? Agradecemos a Deus pela vida de todos os obreiros, as obreiras, pela vida de toda a igreja. Nesta noite, meus irmãos, já foi lido a leitura que está baseado o assunto para estarmos ministrando. Eu não sei, pastor Jorge, acho que nem todos têm a apostila, não é? Todos têm. Então, abra a apostila. O assunto que nós vamos estar ministrando hoje, e eu gostaria de repetir esta leitura, que é a mesma que está na Bíblia. Então, nós vamos aqui estar... O pastor Jorge, é a primeira vez que ele está aqui participando como pastor desse setor, participando dessa escola bíblica, não é, pastor Jorge? É a primeira vez, mas eu parabenizo a iniciativa do pastor Vicente, do pastor Eliseu e de outros que há 9 anos iniciaram esse trabalho de estudo bíblico, um estudo sistemático. Eu já estive aqui algumas vezes participando, ministrando, e hoje, na gestão do pastor Jorge, estamos de volta aqui para meditar, para aprender um pouco da palavra de Deus. Eu não sou muito de Jorge, o pastor Jorge me conhece, e segui uma apostila, aquele estudo muito sistemático. Professor tem essa facilidade, não é, irmão? Eu não sou professor, sou, por bondade de Deus, um servo de Deus, um pastor, mas eu vou tentar seguir aqui, viu, irmão Jorge? Eu gostaria que você fizesse algumas leituras quando eu pedir, mas vamos fazer, já começa, irmão Jorge, reler novamente do verso 45 ao verso 51 do capítulo 24 do Evangelho de Jesus, segundo escreveu o evangelista Mateus. Quem é, pois, o servo fiel e prudente, que o Senhor constituiu sobre a sua casa, para dar o sustento a seu tempo? Bem-aventurado aquele servo que o Senhor, quando vier, achar servindo assim. Em verdade vos digo, que o porá sobre todos os seus bens. Porém, se aquele mau servo disser consigo, o meu senhor tarde virá, e começar a espancar os seus conservos, e a comer, e a beber com os bêbados, virá o senhor daquele servo, num dia em que o não espera, e a hora em que ele não sabe, e separá-lo-á, e destinará a sua parte com os hipócritas, e ali haverá pranto e ranger de dentes. Quem pode dizer amém? Misericórdia. Querida igreja, Deus colocou no meu coração uma palavra, um tema, ou melhor, um esboço sobre o seguinte tema, que é esse aqui: verdades, consequências e recompensas do servir. Ou, para aquele que serve, como você, como eu, como nós. Aí eu coloquei, posso dizer, irmãos, um subtema desse tema aqui. Deus continua procurando pessoas que estejam comprometido com a sua obra. Só que essas pessoas que Deus procura, que esteja comprometida com a sua obra, tem de ter algumas qualidades exigidas nesse texto básico desse assunto, dessa escola bíblica. Primeiro, essas pessoas têm que ser servo.
Segundo, estas pessoas têm que ser fiéis. Terceiro, estas pessoas têm que ser prudentes. Quem acredita que é desta maneira que Deus está procurando homens e mulheres, diga amém. No próprio verso, que é o 46, diz: aquele mau servo, se existe bom servo, se existe, vou dizer no singular, servo fiel, servo prudente, é porque existe alguém que tem o título de servo, mas é infiel, é imprudente. Mas nesta noite eu acredito que Deus tem uma palavra para o meu, para o seu coração. Se entramos aqui, mais ou menos, nós vamos sair daqui melhor do que entramos. Para isto nós chegamos da casa de Deus. Aqui, a casa de Deus é uma oficina. A casa de Deus é um hospital. A casa de Deus é o lugar de estarmos melhorando a nossa vida espiritual, a nossa vida como obreiros. Vocês, irmãs, como obreiras, todos nós como crente em Jesus Cristo. Por esta razão está escrito lá em Oséias, capítulo 6 e o verso 3. Conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Então nós começamos a nossa carreira espiritual, a nossa caminhada espiritual. Depois de um certo tempo, tornamos-nos obreiros, líderes da igreja, líderes de departamentos. Antes disso, tornamos-nos membros do corpo de Cristo quando nós nos batizamos nas águas. Então, como servos de Deus, como crentes em Jesus, nós temos de melhorar. Deus, Ele está procurando servos fiéis e prudentes. Vamos lá, o que quer dizer? Eu dar essas explicações aqui, é uma igreja com conhecimento secular, médio para bom, mas é bom relembrar, não é, irmão? Aqui é uma igreja, além de madura, espiritual, é também uma igreja preparada secularmente. Mas o que quer dizer servo? Eu escrevi aqui na apostila, aqui na página esquerda, que estava em branco: servo é aqueles que não têm vontade própria. Servo é aquele que faz o que o seu Senhor manda. Servo é aquela pessoa submissa. Servo é aquela pessoa obediente, que obedece ordens. Até sugestões o servo obedece. Porque quem é liderado por um líder, ele mesmo não vai chegar no seu líder hierarquicamente com um título, uma responsabilidade. Até porque, irmão, título não é o caso, mas com uma responsabilidade maior, ele não vai, ou ela não vai dar ordem, mas sugestões. Ontem mesmo eu recebi lá no gabinete uns 40 minutos, o irmão, e é membro, parece-me que ele é diácono em uma respectiva congregação. Pastor, eu estou aqui para lhe dar uma sugestão. E eu anotei e vou tornar concreta a sugestão dele. Então, servo também, mesmo sendo hierarquicamente um líder, aceita sugestões do seu liderado, porque o líder,
Ele não sabe tudo. Ele está e nós continuaremos aprendendo até quando partir para a eternidade ou até quando Jesus voltar para buscar a igreja. Então, ele procura pessoas. Primeiro, tem que ser servo. Servo não tem vontade própria. Servo é obediente. Servo é submisso. Servo obedece às ordens, às normas do seu Senhor. E para que ser servo? Porque sendo servo, é a última fala que nós vamos adentrar no momento certo. Sendo servo, sendo prudente, sendo servo e fiel, tem uma recompensa. E nós temos na Bíblia vários exemplos de homens e mulheres que ocuparam o lugar de servos. Por favor, pastor Jorge, faça a leitura aí, Êxodo capítulo 24 e o versículo 13, e depois 33 e 11 de Êxodo. Êxodo 24 e 13, Êxodo 33 e 11. E levantou-se Moisés com Josué, seu servidor, e subiu Moisés o monte de Deus. Primeiro, o pastor Jorge vai ler o outro verso já. Levantou-se Moisés. Foi quando Deus estava querendo dar as normas da lei, entregar as tábuas da lei, falar algo no particular com Moisés. Moisés tinha alguém do seu lado. Tem tradução que diz o servo Josué, mas essa tradução é até melhor. O seu servidor. Moisés levantou, o servo Josué, aquele que servia Moisés, levantou junto. O servo, irmão, ele está à disposição do seu Senhor. Como nós estamos aqui ainda na terra, nós podemos falar no lado administrativo da igreja, né, irmão Eliseu? Nós não vamos aqui abordar apenas o que está no texto, o lado espiritual. Sim, mas o lado administrativo, porque para chegar, receber essa responsabilidade, tem de começar sendo servo na igreja, administrativamente, hierarquicamente, nos cargos que nós assumimos na igreja. Então, quando seu líder do coral levanta com um propósito para melhorar o coral, se os que fazem parte do coral, os membros do coral, forem fiéis ao seu líder maestro ou à sua líder maestrina, aqueles que cantam no coral, aqueles que tocam na orquestra, aqueles que faz parte da mocidade, quando o coordenador levanta com um propósito, os jovens vestem a camisa, os jovens levantam juntos, os jovens não é oposição, se é que somos aqueles servos, ou melhor, aquelas pessoas que Deus está buscando, que Deus está procurando para estar do lado do líder. Por favor, pastor, 33 e 11. E falava o Senhor a Moisés face a face, como qualquer fala com o seu amigo. Depois tornava ao arraial, mas o moço Josué, filho de Num, seu servidor, nunca se apartava do meio da tenda. Aleluia! Repete novamente, pastor Jorge, por favor. E falava o Senhor a Moisés face a face, como qualquer fala com o seu amigo. Depois tornava ao arraial,
Mas o moço Josué, filho de Num, seu servidor, nunca se apartava do meio da tenda. Aleluia, aleluia, aleluia. Irmão, há dias eu estou meditando, é de madrugada, é tarde, é de manhã, antes de vir para o gabinete, e esse versículo, irmãos, me chamou muita atenção, e o Espírito Santo falou profundamente à minha alma, ao meu coração. Deus falava com Moisés face a face. Porém, o servo de Moisés, nós vamos ler daqui um minutinho, que Deus não disse, Josué, o meu servo, mas servo de Moisés. O servo de Moisés, Josué, o seu servidor, diz a Bíblia, que ele não se apartava da tenda. Aleluia! Irmão, quantas vezes o líder, seja o pastor da igreja, seja ele vice-presidente, presidente, secretário, diretor, quantas das vezes o líder de departamentos da igreja está se projetando, Deus está abençoando, e alguns dos liderados que devia ser servidor começa a ficar com ciúme, começa a ficar, como diz aí, meio com dor de cotovelo, e passa a ser oposição do seu líder. Mas homens e mulheres que Deus está procurando para exercer funções da igreja, seja elas de ordem espiritual ou de ordem material administrativa, precisa ser servidor. Tem que estar ao lado do seu líder, tem que estar falando a mesma língua do seu líder, tem que estar vestindo a camisa com o líder. Por favor, pastor Jorge, faça a leitura em Josué, capítulo 1, versículo 1, o 2 e o verso 9. Verso 1, verso 2 e o verso 9. Sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que o Senhor falou a Josué, filho de Num, servo de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo, é morto. Levanta-te, pois, agora, passa esse Jordão, tu e todo este povo, à terra que eu dou aos filhos de Israel. Verso 9, né? Verso 9. Não te mandei eu? Esforça-te e tem bom ânimo. Não pasmes, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. O primeiro verso que foi lido, irmão, é aquilo que eu disse. Deus falou. E sucedeu que depois da morte de Moisés, meu servo, Moisés, servo de Deus, não é? Que o Senhor falou a Josué, filho de Num, servo de Moisés. Aleluia. Irmãos, tem gente que sente tão diminuído de ser servidor do pastor, servidor do diácono, servidor do porteiro. É igual estou vendo ali o irmão Regada, irmão. Ser servidor do irmão Regada, eu acho que é um privilégio, não é, irmão? Ele não vai inchar ali, não é? É aquele homem que sempre está à disposição do líder e à disposição dos liderados. Ao ponto que, lá na sede, reunimos com alguns dos diretores e achamos, está na hora do irmão Regada parar. Ele já está com mais de 30 anos de idade, não é mais criança, não é? Está na hora de parar. Ele parou de ir para a sede, mas aqui, pelas informações que eu tenho, ele continua sendo servidor, não é? Então, irmão,
não diminui nada ele ser servidor do pastor, dos diáconos, dos presbíteros, ser servidor das irmãs, dos irmãos aqui. Não, é um privilégio. Deus disse assim, Deus falou com Josué, servo de Moisés, dizendo, Moisés, meu servo, é morto, agora é você que vai continuar. Aí, no último verso que o pastor Jorge leu, diz assim, o verso 9, não te mandei eu, esforça-te e tem bom ânimo, não pasmes nem te espantes, porque o Senhor teu Deus será contigo por onde você estiver andando. Aleluia! Quando somos servos de Deus, quando tornamos-nos servos da igreja, Deus, ele procura cada um de nós para exercermos funções na igreja. Você lembra a caminhada de Josué, irmão? Josué assumiu, nós não vamos deter aqui mais em Josué, apenas um lembrete. Aí, irmão, já entro lá na última palavra, última frase aqui de recompensa. Como recompensa, porque a recompensa, irmão, tem um verso, me veio na mente agora, que Jesus que respondeu para os discípulos, parece que um deles fez uma pergunta, compensa a gente estar servindo a ti, Senhor? Deixamos tudo, lembrei desse verso agora, deixamos tudo para te seguir, como quem quer dizer, será que compensa? Será que nós não estamos perdendo o nosso tempo? Aí Jesus respondeu, não é? Não, nessa vida, vocês vão receber 100 vezes mais, é isso mesmo, não é? 100 vezes mais, e no final, a vida eterna, aleluia, aleluia. Então compensa, irmão, aí Josué, ele assumiu, substituiu Moisés, e ele teve algumas conquistas, apenas para relembrar a sua mente. Josué no capítulo 3, está lá a passagem de Josué, passagem de Israel pelo Jordão, quando as águas separaram. Capítulo 6, Jericó foi destruída. Vocês lembram, rodearam-la 6 vezes, a 7ª, 6 vezes caladinho, sem conversa, porque tem coisa que Deus quer fazer, mas Ele faz quando a gente fica de boca fechada, irmão, porque muitas das vezes a gente fala demais, a gente conversa demais, a gente quer dar ordem para Deus, a gente pede, Deus faça isso, aquilo, mas desse jeito, e não é do meu nem do seu jeito, é do jeito de Deus. Rodeia uma vez aí por dia, calado, não conversa, não toca, e na 7ª vez vocês passam a última volta, aí toca as trombetas. Tem momento de falar, e tem momento que é para ficar quieto. Está lá em Eclesiastes 12, não é? Que há tempo para tudo. Então, no capítulo 6, Jericó foi destruída sob o comando, a administração do servidor de Moisés. Capítulo 8, a cidade de Ai foi tomada, é bem conhecida. Capítulo 10, teve aquela guerra, aí Josué mandou o sol e a lua parar, houve aquele tempo suficiente para Israel vencer a batalha. Capítulo 11 e o 12, Josué com seu exército feriu 31 reis ali que estavam em volta. Capítulo 13, Josué foi privilegiado em repartir a herança que há 40 anos atrás Deus tinha prometido, que a igreja Israel entraria na terra de Canaã. E no capítulo 20, ele funda e estabelece aquelas cidades de refúgio, cidades que davam segurança. Ele já foi recompensado
aqui na terra, irmão. Deus aprovando, abençoando a sua administração. Amém, igreja? Aí o capítulo 24, verso 15, é aquele verso bem conhecido que vocês conhecem. Josué chegou e disse ao povo: se a vocês parece mal servir o Deus de Israel, Deus dos céus e da terra, e está aí cocheando, achando que não deve, eu e a minha casa, nós vamos servir este Deus. Aleluia! Então, na terra aí, vocês conhecem alguém? De vez em quando eu falo, ele teve uma morte bonita. Não sei se existe morte bonita, mas pelo menos tranquila. Uma morte com segurança. Uma morte em paz. Leia, por favor, 24 e o 29 de Josué. Foi no finalzinho do livro. Vê o que está escrito aí. É o versículo 24 que o senhor fala? Não. 29. Capítulo 24 e o verso 29. E depois destas coisas, sucedeu que Josué, filho de Num, o servo do Senhor, mudou aí, pastor Luiz. O servo do Senhor faleceu, sendo da idade de 110 anos, e sepultaram-no no termo de sua herdade em Timate-Sera, que está no monte de Efraim, para o norte do monte de Gaás. Amém. É mais o 29 que nos interessa aqui, pastor. E depois destas coisas, irmãos, o que é essas coisas? Aqui eu falei aqui do capítulo 3, 6, 8, 11, 12, 13 e 20. Essas coisas e um monte que eu não falei, mas está registrado aqui na obra, o trabalho que Josué fez. Depois de tudo isto, irmão, aí Deus muda. Até então, irmã Ana, era servo de Moisés. Aí agora já não é mais servo de Moisés, servo do Senhor. Tá vendo, Daniel? Tem gente, irmão, que quer estar no último degrau sem passar pelo primeiro, segundo, terceiro. Não adianta, irmão. Tem de passar pelos degraus que Deus coloca na minha, na sua, na nossa frente. Aleluia! Aí sim, nós vamos exercer funções que mais elevada, humanamente falando, hierarquicamente, porque espiritualmente, irmão, devemos continuar sendo servos, sem vontade própria, obediente, submisso, fazendo o que o nosso Senhor manda que façamos. Amém, igreja? Então Josué morreu desta maneira. Já recebeu aqui na terra 100 vezes mais, e no final a vida eterna. Então, irmão, Deus ele está procurando servos e não tem vontade própria. Você lembra o que está escrito lá em Atos? Faça a leitura, pastor Jorge, capítulo 10. Capítulo 9, o verso 10, 11 e o 13. Tem um servo ali que é bem desconhecido, perto de Moisés, perto de Abraão, perto de Davi, perto de Isaías, de Jeremias, perto de Ruth, perto se comparar com Esther, se comparar com Raabe, se comparar com Dorca, aquela costureira, esse servo bem diferente. Capítulo 9, versículo 10, o 11 e o 13. Eu estou, um momento, tomando bastante água aqui, não estou? Ontem eu preguei em Pindamonhangaba, no Conselho de Pastores, lá na Semana Evangélica. Hoje, por bondade de Deus, estamos aqui. E sábado, permitindo Deus, vou pregar em Brasópolis, no Congresso das Senhoras. E a minha garganta, acho que a idade está ajudando a ficar
é ruim, não é? Então, estou tentando poupar e uma aguinha de vez em quando vai me ajudando a conservar, pelo menos até sábado, não é, irmão? E havia em Damasco um certo discípulo chamado Ananias. E disse-lhe o Senhor em visão: Ananias? E ele respondeu: Eis-me aqui, Senhor. E disse-lhe o Senhor: Levanta-te e vai à rua chamada direita e pergunta em casa de Judas por um homem de Tarso chamado Saulo, pois eis que ele está orando. Respondeu Ananias: Senhor, de muitos ouvi acerca deste homem. Quantos males tem feito aos teus santos em Jerusalém? Leia o 14 também, e o 15. E aqui tem poder dos principais dos sacerdotes para prender a todos os que invocam o teu nome. Disse-lhe, porém, o Senhor: Vai, porque este é para mim um vaso escolhido para levar o meu nome diante dos gentios e dos reis e dos filhos de Israel. Amém, igreja? Eu fiz questão que fosse lido, irmão, porque é um assunto mais desconhecido sobre Ananias. Ananias foi um servo e ele quis dar uma questionada com o representante de Deus, que Deus mandou bater um papinho com ele. Mandou ele lá, naquela rua, deu o endereço direitinho. Olha o que diz o verso 13. Depois de ele ter tido aquela visão, o Deus falou com ele através da visão. Aí ele falou assim, respondeu Ananias: Senhor, de muito ouvi acerca desse homem. É um homem difícil, é um homem complicado, é um homem que tem poder, tem autoridade de chegar, prender, mandar prender, matar os crentes de Deus. Deus, eu não tenho disposição para ir, não. Eu não tenho disposição para fazer. Irmãos, quantas vezes nós discutimos, questionamos, falamos com Deus, queremos impor para Deus a nossa vontade própria, não é, irmão? Nós que somos obreiros, não é, pastor Arquimedes? Quantas vezes, não, eu não vou dirigir essa congregação, eu não vou assumir a classe de escola dominical, eu não vou assumir a portaria, eu não vou ser maestro, eu não vou ser isso, não vou ser aquilo, não. Por quê? Porque é complicado. Há tempos atrás, alguém foi convidado para exercer uma determinada função, lá no templo sede. Aí a pessoa falou, pastor, eu vou orar, mas eu já ouvi tanta coisa de pessoas que exercem ou exerceu essa função aí, que acho que eu não vou exercer, não, mas me dê até tal dia para mim pensar. Depois pensou, foi orar e aceitou. Amém. Menos ruim, não é? Fez igualzinho Ananias, não é? Mas, irmão, a gente fica olhando para as coisas complicadas. Irmão, se fosse fácil, Deus não precisava de você, não precisava da minha pessoa. Se fosse fácil, não havia necessidade de ser servo, qualquer um servia. Não havia necessidade de ser fiel ou fiéis, qualquer um infiel fazia obra. Não havia necessidade de ser prudente, qualquer imprudente realizaria obra. E Deus procura homem e mulher. Deus procura homens e mulheres. E não tem conversa, irmão. Deus podia ter mandado anjos fazer, mas anjo tem a sua função, irmão, que não é pastorear, não é ser maestro, não é ser porteiro. Tem um verso na Bíblia, Hebreus, lê aí, Jorge, 1:14, está escrito lá, Hebreus 1 e o verso 14, vê o que está escrito lá. A função de anjo não é pastorear, a função de anjo não é ser porteiro, não é ser auxiliar de ninguém.
Não são, porventura, todos eles espíritos ministradores? Jorge, lê o 13, porque aí vai dizer todos, quem é esse todos eles. E a qual dos anjos disse jamais: assenta-te à minha destra, até que ponha os teus inimigos por escabelo dos teus pés? Não são, porventura, todos eles espíritos ministradores, enviados para servir a favor daqueles que hão de herdar a salvação? É isso daí. Irmão, anjo, a tradução é são mensageiro. Por que Deus não usa anjo para pastorear? Porque Deus não usa anjo para exercer as funções que vocês, que nós exercemos. Anjo é um mensageiro, é para trazer mensagem, principalmente, era bem normal no Antigo Testamento, mas o Novo Testamento também tem vários exemplos de anjos que vieram com ordem de Deus trazendo a mensagem. Vocês lembram anjo falando com Abraão, anjo falando com Ló, sai daí de Sodoma e Gomorra, anjo falando com Agar, no momento difícil da vida de Agar, tinha saído de casa com seu garoto adolescente Ismael, aí estava errante lá no deserto, quando ela viu que não tinha pão, não tinha mais água na sua moringuinha, aí ela deixou o filho lá embaixo de uma árvore, e a Bíblia diz que ela ausentou-se para não ver o filho morrer. Mas, irmão, anjos são espíritos ministradores. Aleluia! Quando parece que estava tudo perdido para Agar e para Ismael, o adolescente, aí o anjo chegou e tinha lá uma fonte de água para ela e o filho tomar água, saciar. Resultado, irmão, hoje os árabes é descendente de Ismael. Deus tinha uma promessa com o filho de Sara e Abrão, e não apenas com o filho de Abrão, mas Deus não desprezou Agar, não desprezou Ismael. Deus mandou anjo falar com ele. Anjo é para falar com Zacarias, anjo é para falar com Moisés, anjo é para falar com Josué, anjo é para falar com pessoas, através de visão, de uma mensagem direta, que anjo ele representa Deus. Está escrito no verso 14, que eles são espíritos para ministrar em favor daqueles que trabalham na casa de Deus. Então nós temos e somos bem assessorados. Anjo, está lá no Salmo para 37:4, que os anjos do Senhor acampam-se em volta do povo, do crente em Jesus, para guardar. Está no Salmo de número 91, o verso 11, quando o Salmo começa: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará, 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, você não será atingido. Aí o versículo 11, o que diz aí, pastor Jorge? Leia Salmo 91 e 11, para ver a função de anjo, o que é, irmão? A função de anjo não é a sua, nem a minha, nem a nossa função. Verso 11, pastor. Porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para que te guardem em todos os teus caminhos. Aleluia, aleluia. Irmão, você está aqui, eu estou aqui, estamos aqui, e sabe por quê? Porque anjos guardam os nossos passos, anjo nos acompanha
Quando vocês vão para a faculdade, volta da faculdade. Quando vão para o serviço, volta do serviço. Quando a gente vem para a igreja, quando a gente volta da igreja para casa, quando a gente vai num determinado lugar fazer algum lazer, os anjos estão para nos guardar. A função de anjo é esta daí, e não para fazer a obra. Aí Ananias falou isso. E Ananias é a única vez, irmão, isso daí o Espírito Santo falou comigo, a única vez que Ananias aparece na Bíblia, não é? Vocês que são teólogos, tem aqui um professor de teologia, cadê ele? Está por aqui? Aí, então, e outros aí. Então, irmãos, a Bíblia Sagrada, a palavra de Deus, ela diz de Ananias aí nesse capítulo 9, e amém. Ananias, não sabemos se viveu mais 1 ano, 10 anos, 30 anos, 40 anos. O que ele fez mais do que isso? Ananias saiu fora. Ananias não interessou ficar diante dos holofotes, ficar o seu nome lá na mídia. Ananias não interessou tá aí o seu nome aparecendo aí nos Facebook, sendo abraçado, elogiado e parabenizado, que quando se merece, com muita cautela, não é pecado parabenizar, abraçar, elogiar alguém em público. Mas Ananias, irmão, ficou daí para frente, e até essa missão estava e continuou após isso no anonimato. Sumiu, desapareceu. Serve, irmão, ele não quer estar aí de frente aos holofotes, aparecendo. Tem de dizer que foi eu que fiz, tem de dizer que é eu que dei a ideia. Se não for eu, não acontece. Irmão, Jesus falou, está lá em João capítulo 15, parece-me que o verso 5, sem mim nada podeis fazer. Aleluia! Então eu e você fazemos alguma coisa porque Deus está conosco. Aleluia! É porque Deus nos ajuda. Tá bom, vamos lá. Temos mais alguns servos e servas, mas deixa para outra oportunidade. Agora eu gostaria de adentrar aí na segunda parte. Primeiro, as pessoas que são chamadas para trabalhar na igreja, fazer a obra de Deus, tem que ser, primeiro, servos. Não pode ter vontade própria. Ananias não tinha, mas Deus falou, Ananias, eu preciso de você. Aí ele contrariou a sua própria vontade e fez o que Deus mandou. E o resultado da vida de Saulo, que era Saulo por morar na cidade de Tarso, e foi mudado por Paulo, aí vocês conhecem muito bem. Mas tem que ser, tem um dos versos aqui, quem é, pois, o primeiro, 45, quem é, pois, o servo? Falamos, agora o segundo, fiel. Irmão, o servo tem que ter essa segunda qualidade, fiel. O que é fiel? Fidelidade, não é? Ser fiel é cumprir o compromisso que assume. Primeiro, não é apenas a hora que eu assumo um compromisso de pastorear uma igreja. Eu tenho dever e o meu compromisso de pastorear com fidelidade. Mas hoje eu não sei se pergunta, eu não ando fazendo batismo nas águas, batizando. O pastor Ezequiel insistia muito comigo. Eu dizia, pastor, deixa os companheiros batizar. E até hoje eu mando os companheiros batizar. Mas há anos
Era assim, você crê em Jesus Cristo como Senhor e Salvador, você tal, aí tem, você promete ser fiel a Deus, amém, lá no tanque batismal, você promete ser fiel às normas da igreja, amém, perguntava até, você promete obedecer o seu pastor, amém, você promete ser dizimista, amém, lá no tanque, dentro do tanque batismal, antes de ser batizado. Segundo a sua fé e confissão, eu lhe batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Não é isso, irmão Oswaldo? Nós que somos um pouquinho mais antigos dos mais jovens, não é? Era desse jeitinho, não é, irmão Arquimédia? O Jorge é um dos que faz batismo direto, sempre ele pergunta. Não, as duas primeiras ainda são feitas. Agora, a do dizimista está esticado alguém sair do tanque correndo. Mas as duas primeiras... Infelizmente, não é, pastor Jorge? Infelizmente, tá. Então, irmão, fiéis, Deus procura servo. Repito, para ficar bem gravado, que não tem vontade própria. Servo que é humilde. Servo que é submisso, servo que é obediente. Agora, fiel, que cumpre o que assumiu. Por exemplo, irmão, o Salmo é bem conhecido, nem precisamos ler, o Salmo de número 101, o versículo 6 diz, Deus dizendo, os meus olhos procurarão os fiéis da terra, para que esteja comigo. Aleluia! Vamos fazer um exame e perguntar para nós mesmos se somos servos. Segundo, se estamos sendo fiéis, irmão. Aí a Bíblia diz que os olhos de Deus, ele não procura apenas servo, mas procura aqueles que são fiéis. A Bíblia diz lá em Lucas, capítulo 16, e o verso 10, quem é fiel no pouco, é fiel no muito. Quem não é fiel no muito, nem no pouco pode ser fiel. A parábola aqui que está como base, está provando isso daí, né, irmãos? Então, irmãos, tem gente que, é lógico, irmão, a gente começa, isso fui eu, pastor Jorge, pastor Vicente, pastor Arquimedes, pastores, obreiros que pastorearam, outros estão pastoreando, aqueles que hoje exercem uma função na igreja. Irmão, não foi chegando e assumindo de cara, foram testados. Por isso é um verso lá na carta de Paulo a Timóteo, que é sobre os diáconos, para serem consagrados, tem que ser provado, e se for aprovado, se passar no teste, é isso daí, não é, irmão Zé Carlos? Se passar no teste, aí vai galgar uma outra posição hierarquicamente maior. Não vai ser mais importante. Quanto mais alta a posição, mais humilde temos que ficar. Aí, irmão, a Bíblia diz que se não formos fiéis, aí tem gente, mas eu, ser professor de uma classe de escola dominical, eu já tenho capacidade de ser o coordenador, superintendente da escola. Lá em São Paulo falava superintendente. Aí, quando eu cheguei aqui em 81, numa conversa com o pastor, ele falou, Luiz, aqui não é superintendente, tá bom? Aqui é coordenador da escola. Superintendente é o pastor da igreja. Eu falei, tá bom, pastor. Eu tinha aprendido diferente, já faz 38 anos que eu aprendi, nunca mais falei superintendente. Tá? Presidente de mocidade. Luiz, aqui o presidente é o presidente da igreja, tá bom? Aqui não tem presidente de mocidade, tá bom? Aqui é coordenador de mocidade. Tá bom, pastor Ezequiel. Aprendi mais uma aqui. E a gente vai aprendendo, né, irmão Vicente? Tá? Então, irmão, mas tem gente que fala, a minha capacidade de ser professor, eu já tinha que ser, tem que me dar o cargo de superintendente, coordenador da escola, não ser professor, mas me colocar como auxiliar do maestro,
Eu tenho capacidade para ser o primeiro, número 1. Eu ponho 2, 3 coordenadores de departamento, ponho 2, 3 maestros ou maestrinhos em departamento e não tenho primeiro, segundo nem terceiro. Aprendi assim em São Paulo e continuo, irmão. E fui bem sucedido e sou bem sucedido. E o primeiro talvez cresça um pouquinho e é meio complicado. Vai deixando do lado o segundo. Então, os 3 são coordenadores. Os 3 são maestros, maestrina, e amém. É uma maneira que eu trabalho e eu tenho tido sucesso assim. Essa semana mesmo eu tive uma reunião com um líder de um departamento da sede. Pastor, o senhor apresentou fulano para trabalhar comigo, mas acho que não serve, é melhor um só, eu ficar sozinho. Antes dele terminar de falar, eu já tinha interpretado a fala dele. Falei, negativo, eu quero uma reunião com você, o co-pastor, porque eu viajo muito, um co-pastor tem de estar inteirado em tudo que fazemos ali no templo sede, ali local, é o co-pastor, não é vice-presidente, não é secretário, não é diretor do campo, é o co-pastor quando é do templo sede. E está marcada essa reunião para a semana que vem. Então, para explicar direitinho, o co-pastor tem que estar inteirado com isso. Então, irmão, aqui a Bíblia diz que tem de começar com um pouco, e se for fiel, aí tem outro verso que diz, se for fiel no pouco, sobre o muito é colocado. Parece que está nesse texto de Mateus 25, para frente aí, esse outro texto que está aqui na apostila. Tudo bem. Então, irmão, temos que ser fiéis. Irmão, me chama a atenção Abraão. Abraão foi um homem de uma fidelidade. Vocês conhecem a biografia, mas lá no capítulo 22 de Gênesis, nós não vamos ler, vamos terminar rapidinho aqui, concluir com a última parte, que é prudência. Abraão, o que acontece? Você oferece seu filho, seu único filho, tá? Tem o verso, irmão, lá que é o 1 e o 2 e o 3, é bom ler, pastor Jorge, o verso 1, 2 e o 3b, me chamou muita atenção aí, a parte... E aconteceu depois destas coisas, que tentou Deus a Abraão, e disse-lhe, Abraão, e ele disse, eis-me aqui. E disse, toma agora o teu filho, o teu único filho, Isaque, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá, e oferece-o ali em holocausto sobre uma das montanhas que eu te direi. Então se levantou Abraão pela manhã de madrugada. Escuta aí, irmão. E albardou o seu jumento, e tomou consigo 2 de seus moços, e Isaque seu filho, e fendeu a lenha para o holocausto, e levantou-se e foi ao lugar que Deus lhe dissera. Irmão, aí, para ficar nesse verso, nós ficaríamos 1 hora falando aí. Primeiro, Deus falou, que ouvimos aí, que sabemos. Aí diz a Bíblia, primeiro, ele era tão fiel que ele levantou de madrugada. Segundo, ele tinha servidor, pegou 2 dos seus moços. Hoje, na nossa linguagem, eu que fui da roça até 15 anos, aí diz que albardou o seu jumento. Na nossa época, arriou o cavalo, não é, irmão? Arriou, colocou arreio em cima do cavalo. Quem foi da roça sabe disso daí. Então, ele foi de madrugada, levantou cedo de madrugada e subiu ao monte. E vocês conhecem a história. Só que no começo, não sei se é o verso primeiro, diz, e depois destas coisas. Irmão, vocês conhecem que o cordeiro, quando ele ia imolar, matar Isaque, estava deitadinho ali em cima do altar, sobre a lenha. Aí Deus, quando levantou o cutelo, Deus bradou, tá? Abraão olhou, tinha o carneiro atrás, não é, irmão Eliseu? Tinha um carneiro atrás e Deus falou aquela fala com ele, eu sei que você é fiel, tal. Aí ele tirou Isaque, mas o que me chama a atenção é a parte A do verso primeiro. E depois dessas coisas, irmão, tem gente que quer que Deus
entra com providência sem a pessoa ser fiel a Deus, irmão. Sem a pessoa cumprir com seus compromissos assumidos na igreja. Aí quer que Deus seja fiel com ele. Não. A Bíblia Sagrada diz, e depois dessas coisas, primeiro, está lá no capítulo 12, Deus mandando Abraão sair, ele sem perguntar. Depois foi lá no capítulo 15, ele estava desanimado, aí Deus chegou a representado por anjos. Abraão, olha, você está meio triste. Ande em minha presença e ser perfeito, Abraão. Você está assim, mas levante os seus olhos, conta as estrelas. Capítulo 17, mesma coisa. Capítulo 18, Deus, e 19, Deus veio bater um papo com Abraão. Ele era tão fiel que Deus veio dar uma satisfação para Abraão, irmão, que ia destruir lá Sodoma e Gomorra. Aleluia! Irmão, servo que é fiel, tem hora que Deus sai até do trono, através de mensageiro, para comunicar, para bater um papinho, para conversar. Não, eu vou destruir Sodoma e Gomorra, só que eu não posso fazer sem notificar. Deus não veio pedir ordem para Abraão, não. Sem notificar, ou seja, sem dar uma satisfação para Abraão. Vocês lembram que depois ele dialogou com Deus para 50, 40, 30, 20, 10, aí não tinha, Deus destruiu mesmo. Irmão, aleluia. A gente quer chegar lá antes de passar depois dessas coisas, irmão. Aleluia, aleluia. Primeiro, irmão, tem essas coisas. Tem essas coisas, não é, irmão Oswaldo? Primeiro tem, irmão, para Deus bradar e dizer, Abraão, eu sei que você é fiel, Abraão. Luiz, Jorge, Eliseu, você é fiel, Daniel, irmã Wanda, você é fiel, Sandra, Zilda, você é fiel, então agora eu vou resolver esse problema. Aleluia, aleluia. Que Deus nos ajude, irmãos, a ser fiel. Eu vou pular para o último passo aqui, mas terminando aqui a fidelidade. Irmão, tem um verso na Bíblia, lá em Gênesis, capítulo 37, capítulo 38, capítulo 39 de Gênesis, fala lá a história, a biografia do irmão José, não é? Diz lá a Bíblia que tudo quanto José punha a mão, Deus fazia prosperar. Era na casa de Potifar, era lá no presídio, e depois ele teve a revelação daquele sonho das 7 vacas gordas, 7 vacas magras, 7 espigas de milhos granada, cheia de caroço, e 7 espigas meia xoxa, com um pouquinho de caroço. Na roça a gente dizia isso, né? Xoxa, não tem caroço. Deus deu a interpretação a Josué. Aí tem um verso, irmão, parece-me que Gênesis, pastor Jorge, capítulo 40 e o verso 38. Lê o que está escrito lá. Gênesis, capítulo 40 e o versículo 38. Só tem, então, acho que é o 39, 38. Acharíamos um homem como Moisés, é esse verso, ou como José, 38. Tá. Mas é aquele verso, irmão, que Faraó falou, quando ele foi bem sucedido na casa de Potifar, bem sucedido ali no presídio, aí 41 e 38, pastor Jorge, 41 e 38 de Gênesis. Gênesis 41 e 38, não é? E disse Faraó a seus servos, acharíamos um varão como este, em quem haja o Espírito de Deus? O que Faraó estava querendo dizer? Um homem fiel. Por ser fiel, ele tem o Espírito de Deus.
Por ser fiel, ele vai ocupar um lugar de posição. Mas a história, a biografia de José, irmão, é conhecida de todos nós, né, irmão? Não precisa aqui gastar tempo. A Bíblia diz que aqueles que são fiéis, irmão, está lá no livro de Números, capítulo 12, quando Moisés mandou aqueles 12 espias, vocês lembram bem dos 10, chegaram até, elogiou a terra. Falou, não, a terra é boa, está aí os frutos, é uma bênção. Mas lá tem homens grandes, nós vamos enfrentar problema e eles vão nos matar, vão vencer. Mas Josué e Calebe, como fiéis a Deus, eles não uniram com os murmuradores, não uniram com os fofoqueiros da igreja, que era a igreja de Israel. O servo fiel, irmão, não fica em calçada da igreja, não fica em pátio da igreja, não fica nas portas da igreja, falando mal de A, de B, criticando, murmurando. Não, eles falaram, Moisés, realmente tem isso, mas o Deus que prometeu a terra, ele vai dar vitória. Nós vamos adentrar lá e vamos sair com a vitória na nossa mão. Irmão, servos que são fiéis, não une para criticar pastor, não une para criticar maestro, não une para criticar porteiro, não une para criticar coordenadora de departamento feminino, não une para criticar maestrina, não une para criticar ninguém da igreja, não une para criticar as nossas autoridades constituídas. Toma a iniciativa e diz, nós vamos vencer em nome do Senhor Jesus. Se alguém quer vir procurar, vai puxar sua língua, como diz aí mais vulgarmente, você diz, vamos orar, e Deus está e vai continuar no controle. Servo fiel é assim, irmão. Aí, finalmente, servo tem que ser prudente. O que é prudente, irmão? É uma virtude que faz prover, evitar as falhas antes de acontecer e os perigos antes que ele aconteça, antes que a gente caia em laço. Isso tanto na vida espiritual como na vida material, na vida profissional, na vida conjugal, na vida familiar com os filhos. O homem que é prudente, a mulher que é prudente, o servo tem que ser servo, tem que ser fiel e tem que ser prudente. Não espera a cova estar aberta e você cair. Leia um verso aí, pastor Jorge, esse verso, Provérbio 10 e 19. Estamos aqui concluindo Provérbios, capítulo 10 e o verso 19. Eu vim aqui, irmão, para conversar com vocês, tá bom? Estou mudando o meu estilo, viu, Eliseu? Eu não sou esse professor que eu estou tentando ser aqui, sem a capacidade de professor, mas pelo menos tentando conversar um pouco com vocês. Na multidão de palavras, olha, não falta transgressão, mas o que modera os seus lábios é prudente. Aleluia. Irmão, tem gente que cai em cada enrosco porque conversa demais. Vai na padaria, está conversando. Estou dizendo, irmão, que é pecado, não? Tá? Nós não somos mudos, temos de falar. Mas, irmão, vamos saber a hora, o tempo, o lugar que conversamos. Um dia desse, eu estava num determinado lugar com alguns pastores e até fora do estado de São Paulo, outro estado aí, e a gente ia tomar uma refeição, num restaurante. E alguns pastores falando de coisas de igreja, e não edifique. Eu falei, por favor, meus irmãos, é falar que fale baixo, perto de outras pessoas, estava num restaurante. Então, irmão,
Na multidão de palavras, a gente cai no embaraço. A gente cai, irmão, em cada armadilha, que está mais claro, não é, irmão? A gente cai em cada armadilha porque não é prudente, irmão. Conversa demais. Fala demais, irmão. Pastor Ezequiel dizia para mim: Luiz, você é falante, você não é falador. Aí eu escutava, depois de uns anos, pastor, qual a diferença de falador e falante? Falador é o que fala muito, fala bastante, e tudo que fala é bobagem, não edifica. E falante é aquele que fala bastante, mas edifica. O que ele fala serve. Então, amém, né, irmão? Menos ruim para mim, não é? Não sei se ele quis me agradar, mas ele falou que eu era falante e não falador, não é? Então, irmão, na multidão de palavras, falar demais, cai em armadilha. Depois não sabe porque está num problema com um parente, não sabe porque está num problema da igreja, depois é o pastor que é culpado. Aí o pastor, se é falador, a igreja que é culpada, não quer cooperar comigo. Não, irmão. O líder do coral, da orquestra, da mocidade, da escola dominical, não. Vamos falar menos, irmão. Ser prudente. Então, aquele que fala menos, que fala pouco, ele é uma pessoa prudente. Então, prudência é... Pastor Luiz, se tiver o verso 20 e o 21 também, de por Provérbios, favor. Interessantíssimo. Prata escolhida é a língua do justo. Olha que coisa linda, né? Prata escolhida é a língua do justo. O coração dos ímpios é de nenhum preço, quer dizer, não tem valor. Tem valor. Né? Os lábios do justo, verso 21, apacentarão muitos, mas os tolos, por falta de entendimento, morrem. Os imprudentes, né? Podemos dizer aí, os imprudentes por falta. E, irmão, eu não sei, irmão, se você está absolvendo. Irmão, gastei horas e horas para vir aqui e assumir essa responsabilidade. Horas e horas. De madrugada, de manhã, à noite. Irmãos, eu entro lá em casa, no meu escritório, tenho um escritório lá, e fico ali pedindo direção de Deus, consulta aqui, consulto lá. Irmãos, eu já fui admoestado, disciplinado por Deus nos momentos, nas horas que eu estava meditando sobre esse assunto. E hoje Deus continua me disciplinando. Deus continua falando comigo. Eu não sei, irmão Eliseu, vocês aí com certeza uma comissão que pensaram nesse assunto, e justo para mim, que sou pastor por bondade de Deus e não um professor apenas, não um pregador itinerante apenas, repito, nada contra pregador itinerante, mas sou pastor, irmão, eu vou completar 71 anos, terça-feira que vem, dia 29, se eu viver até lá, 71, eu estou na igreja desde 4 anos, faz 67 que eu estou na igreja, faz 55 anos que eu mexo com a igreja, irmão. Comecei auxiliando o coordenador da mocidade na Vila Califórnia, São Paulo, como vice-coordenador. Lá tinha negócio. O coordenador era o presidente, o vice-presidente da mocidade. Tá, com 16 anos, irmão. Até hoje, por bondade de Deus, eu não parei. Está completando 55 anos mexendo com a igreja. Completou agora em setembro, 55 anos mexendo com a igreja, e Deus tem me dado graça. Aí, a Bíblia Sagrada, a palavra de Deus, ela nos diz desta maneira. Está escrito lá em Josué, capítulo 2, capítulo todo lá fala sobre Raabe. Raabe, irmãos, ela foi uma pessoa prudente. Os 2 espias chegaram lá na cidade de Jericó, não é? Cidade de Jericó. Raabe chegou, os 2 espias chegou lá para espiar com ordem de Josué, o líder. Aí ela conhecia, tinha ouvido falar do Deus de Israel, que Deus tinha feito até então, naquela caminhada de quase 40 anos até então, não tinha ainda entrado na terra. Tá. Aí ela foi prudente. Opa! O que é prudência?
é uma virtude para evitar o perigo, para evitar cair na cova. Prudente é uma virtude para evitar você entrar em embaraço, cair em armadilha. Ela falou o quê? Aí ela fez o que vocês conhecem, né, irmão? Escondeu os 2 espias. Depois alguém diz que ela foi mentirosa, porque está ali fazendo parte da genealogia do Senhor Jesus Cristo, lá em Mateus, capítulo 1, por que está fazendo parte? Por quê? Então, quando ela mentiu lá para seus superiores, ela não conhecia ainda o Senhor Jesus. Ela era uma mulher pagã. Ela só fez um compromisso após ela ter mentido. Se vocês 2 espias assumem esse compromisso comigo, quando vocês chegar aqui, proteger, evitar que eu, meus pais, a minha família morra, eu vou dar o apoio para vocês. Aí foi dada aquela norma, pôr fio de escarlata, lá tem até um símbolo comparando o sangue do Senhor Jesus Cristo, mas não é o nosso assunto, tá? Vamos deixar para lá. Então, irmão, Raabe foi prudente, irmão. E quantas das vezes a gente é imprudente? A gente está vendo que se a gente tomar essa decisão, não vai dar certo, irmão. E a gente toma. Irmãos, é por isso que a gente tem que ter prudência para pastorear, para presidir, para administrar, dar tempo ao tempo e no momento certo tomar a decisão. Então, prudência é isso aí. Quantas pessoas vivem nas trevas espirituais? Só vive com problema dentro da igreja, dentro de casa, no trabalho, na escola, porque não é prudente, irmão. Está lá escrito, aqui, está na apostila, acho que, não está na apostila, o capítulo 25 não está. Está do 25 do capítulo, verso 14 em diante. Mas a parábola das 10 virgens, parece-me que o primeiro verso, o verso 2 do capítulo 25, diz que era 10 virgens, 5 prudentes, 5 imprudentes, 5 netas. Irmão, as prudentes estavam sujeitas a adormecer, estava sujeito a dormir, sim, mas elas foram prudentes, levaram azeite nas vasilhas. Quando o noivo chegou, gritaram, o noivo está chegando, levantaram as 5 prudentes, acenderam as suas lamparinas. E diz a Bíblia que o noivo chegou, as 5 imprudentes tinham sido orientadas para ir comprar azeite. Quando chegaram, quando voltaram, a Bíblia diz que o noivo tinha chego, entrou com as 5 prudentes e fechou a porta. Igreja, quantos crentes vão ficar do lado de fora por ser imprudente, por não ter prudência, mas que nesta noite o Espírito de Deus esteja nos ajudando. Então a Bíblia diz que devemos ser servos, devemos ser fiéis e devemos ser prudentes. E depois a gente recebe a recompensa. Aqui, enquanto estivermos vivendo, 100 vezes mais. E no final, a vida eterna. A Bíblia diz que João Batista foi prudente. João Batista foi humilde, obediente. E quando ele estava para ser decapitado, lá na prisão, ele teve aquele momento de fraqueza. Mandou alguém lá perguntar para, és tu mesmo aquele que havia de vir-me, tal. Vocês conhecem, está lá em Mateus capítulo 11, não é? Aí vocês sabem. Aí Jesus falou, diga para João o que está acontecendo aqui, os cegos estão vendo, os paralíticos andando, os mudos estão falando, os surdos estão ouvindo, e o que acontece? Diga isso para ele. Aí voltaram para entregar a mensagem para João Batista antes de ser decapitado.
Aí Jesus falou assim: o que vocês foram ver lá no deserto? Uma cana agitada pelo vento? Muito mais do que isso. Aquele homem, nascido de mulher, nunca teve um homem tão fiel, tão servo, tão prudente como ele. Então, irmão, já aqui na terra, Jesus já fica de olho na gente. E Jesus já fica nos dando a recompensa. Termino dizendo e lembrando, Daniel assentou no seu coração 1:8, e não contaminar. Segundo, capítulo 6, iriam achar uma falha em Daniel, não encontraram, então acusaram de servir a outro Deus. Tem um verso lá no capítulo 6 que diz, desta maneira, irmão, é detalhe da Bíblia. E depois de Daniel ficou sabendo que a escritura tinha sido assinada, selada com o anel do rei, como ele fazia antes? Ele foi para o seu quarto, abriu a janela que dava em direção a Jerusalém e foi orar 3 vezes ao dia. Então, tem um hino, eu sempre falo isso daí, irmão, em 296, do Jardim em Constante Oração, tem uma estrofe, é o coro que diz: quando a noite chegar e o mal me cercar, eu quero estar em constante oração. Tem crente que espera a noite chegar. Daniel não esperou, já orava antes. Ele foi prudente. Quando o negócio complicou, ele continuou orando. Crente, irmãos, igreja, nós não vamos esperar a noite chegar para estarmos orando, não. Vamos orar não só na hora da necessidade, não só na hora do problema, mas vamos orar em toda e qualquer circunstância da nossa vida. Aí diz a Bíblia no capítulo 9, capítulo 10 de Daniel, que ele foi orar novamente e orou 21 dias. Aí Deus mandou o anjo dizer para ele: Daniel, tu és muito amado, aleluia. Crente fiel, irmão. Primeiro, crente que é servo, crente que é fiel, crente que é prudente. No final Deus diz: você é muito amado. Desde o primeiro dia que aplicaste o teu coração para orar, a tua oração foi ouvida e atendida. Eu mandei a resposta, mas o príncipe do rei da Pérsia mandou os inimigos impedir. Está aí na atmosfera. Aí eu mandei Miguel, o guerreiro, descer para guerrear e brigar com ele. Está aqui a tua resposta, porque você é fiel, porque você é amado. Irmão, nós queremos ouvir isso de Deus de qualquer maneira, irmão, mas tem um preço a pagar, não é, irmão Jorge? Não é, irmão Vicente? Não é, irmão Eliseu? Não é, irmão, de qualquer maneira, não, irmão. Para estarmos aqui como estamos, por misericórdia presidindo, irmão, nós temos uma história, nós temos um caminho que traçamos, muitas vezes de lágrima, muitas das vezes difícil. Para amanhecer, terça-feira, eu acordei, dormi 11 e pouco da noite, acordei 2 e pouco, não dormi mais, irmão. Tem de pagar o preço, irmão. Tem de pagar o preço. Aí Deus, eu vou te abençoar, vou ouvir a sua oração. E tem oração que Deus fala, essa eu não vou ouvir, não. Não é a minha vontade de lhe dar isso daí. Estou aqui com problema nos nervos das pernas, eu tenho orado direto. Deus ainda não falou que não é vontade dele, mas talvez ele vai falar, você é para continuar desse jeito aí, com a dificuldade de caminhar. Tem gente que está numa cadeira de roda, você ainda com dificuldade está caminhando. Deus pode falar isso, né, Sandra? Mas enquanto ele não falar, eu vou orando, né? É igual, não foi Paulo lá, 1 Coríntios, capítulo 12, né? Por 3 vezes orei ao Senhor. Aí Deus falou logo com ele, eu não vou curar não, você vai continuar com esse espinho na carne e acabou. Então, irmão, aí está aí a parte final desses 3 servos que desobedeceram, não foram, 2 foram fiéis, prudentes e foram realmente servos, um não foi. O resultado
você vai para o lago de fogo, e os outros dois, bem está, servo bom e fiel. Então, irmão, sobre o pouco foste fiel, sobre o muito é colocado. Então, que Deus nos ajude. Passei alguns minutos, irmão Jorge, mas eu queria concluir aqui esse meu pensamento. Tá bom? Isso é porque não é professor, né? Com Jesus a minha alma deseja estar no jardim em constante oração.